convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não tenho relação com o homem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente celebra as festas que sempre notam um acontecimento, não é? A festa da libertação da pátria, da fundação, da libertação da escravidão, e aí por diante. Então, a gente celebrando a festa da Imaculada, é um acontecimento histórico, real. Quando eu falo acontecimento, não é simplesmente uma lembrança. Aconteceu uma mudança. Da escravidão, a gente passou para a libertação. Da doença, passou para a cura. E aí por diante. Então, a Imaculada Conceição, como é que vem a entrar na história, na mentalidade do povo, certa, errada, na intuição das pessoas. Então vamos ver simplesmente uma coisa assim. Um amigo meu conheci lá no Maranhão. Ele trabalhava entre os índios lá na Amazônia. Acho que eu já contei outra vez, mas agora cai bem na história. 2 tribos ele tinha contactado, que nunca tinha contato com o mundo externo. Tanto que acidentalmente depois ele se precaveu tudo, mas era de Bergamo, era este rapaz. E morreram até 8 índios. E ele já tinha tomado todas as precauções. Ele me falou que até queria se suicidar pelo remorso de ter feito mal a estes índios. Então, índios que nunca tiveram conexão, contato com cultura, coisas modernas que acontecem. E ele descobriu que nessas tribos tinha uma tradição
que uma mulher viria ao mundo e daria à luz um filho que seria a salvação da humanidade. Estamos em Israel, estamos na Amazônia. O que é a humanidade? Meditemos bem profundamente, porque às vezes aqueles sentimentos mais profundos que a gente tem não deixa vir à tona. Se nós olharmos, por exemplo, eu meditei muitas vezes, pensei em Iemanjá. O que é? Nós consideramos a Imaculada. O que é Imaculada? De um lado, como sempre, a nossa vida é feita no negativo, não no positivo. O que quer dizer no negativo? Temos medo que Deus me castigue, que Deus me mande para o inferno. Então que Deus, aí, pensamos no reino de Deus, no quê? Castigo é prêmio. Não é assim mais ou menos a mentalidade, não? O geral está aqui. E não é absolutamente nada disso. O reino de Deus é um projeto de Deus. É a construção que Deus faz. Então tem a construção que os homens fazem, é que é o reino da morte. A construção que Deus faz é o reino da vida. Por isso que a gente fala, às vezes as pessoas me falam, mas tem pessoas boas no mundo. Não interessa se tem pessoas boas ou pessoas más no mundo. Tem Deus no mundo. Ele conduz a história, Ele faz a história, Ele faz as pessoas boas. A humanidade não tem vida em si. Nós não temos vida em si. Nós recebemos a vida. Aqui que é o primeiro princípio daquilo que nós chamamos de fé religiosa. Não é um crer à toa. É uma pergunta sobre a nossa existência, se ela está ligada a uma entidade que possa alimentar esta existência. Como? Como a criança não tem vida própria no ventre materno. Se você corta o cordão umbilical, é um aborto, é uma morte. Então tem alguém que tem a vida, que produz, gera e alimenta a vida. Então aqui entra a história religiosa. A história religiosa da nossa existência. Então quando nós lemos a apresentação do anjo, ave cheia de graça, veja que não fala, ó Maria concebida sem pecado. Para mim tem um abismo entre estas duas expressões. Ó Maria concebida sem pecado, quer dizer, sem mancha nenhuma. Onde a gente se pensa que seja puro, não? Ao contrário, o anjo faz diferente. Você é cheia de graça. Você é cheia de vida. Totalmente diferente. Aqui não fala da mancha do pecado. Porque o pecado, no fim, sabe o que é? Preste bem atenção às trevas. Então o pecado é trevas, tá certo? Quando chega o sol, quando chega a luz, o que acontece com as trevas? Elas não conseguem nem brigar contra o sol. Simplesmente somem. Então o pecado, se Deus é luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, os nossos pecados somem. Só que a gente quer ser justo por si mesmo. Aí que a gente se perde mesmo. Não vai além daquelas coisinhas corriqueiras de todo dia. Então é preciso compreender nesta cheia de graça, porque aqui está o projeto de Deus, como falei. No Iemanjá
é uma mulher que vem dos mares, pela minha cultura que eu tenho. Não sei se tem coisas mais profundas, nunca estudei a fundo o que o povo entende como Iemanjá sobre esta mulher que vem das profundezas do mar. E aqui nós encontramos a Imaculada. O que quer dizer as profundezas do mar? Vem das profundezas da vida, do silêncio e da pureza. Os índios já sabiam, pensavam, na tradição deles, que uma mulher daria luz. Tanto que esse meu amigo depois foi em Jerusalém para comparar a Sagrada Escritura com a tradição dos índios. E depois encontramos a historinha simples, feita para as crianças, não para a gente culta, não, para as crianças do paraíso. A árvore da vida, Deus fala que não é de maçã, não, viu? É a árvore da vida. Senão é melhor uma árvore de abacaxi. Entendeu? Para quem nunca comi abacaxi, quando cheguei lá no Paraná, que comi abacaxi a primeira vez, gostoso, eu falei, pô, na minha terra maçã se dá até os porcos. Pelo menos se fosse uma abacaxi lá no paraíso, era muito melhor do que... Então, árvore da vida. Você pode comer em todos os frutos, quer dizer, tudo é para o ser humano. Mas a vida não é nossa. Eu, meu eu. Chega a lugar nenhum. Quem realiza a nossa vida em plenitude é Deus. Aí que é o anúncio do Evangelho. Agora depois vamos ver. Então, aqui tem um fato incrível que a gente vê na humanidade o tempo todo. Comer o fruto, primeiro, se sentir nus, pelados. Como quando a gente apronta, depois é descoberto, pior que ficar pelado fisicamente, não é? Apronta. Uma vez o Taco estava tendo uma pessoa que falou que o bingo lá é do Frei, aquele que fazia tráfico de crianças. Por um acaso eu encontrei na casa do irmão. Esse rapaz, viu que era ele. Você que trabalha lá na fábrica, é você que falou que eu faço tráfico de crianças? Não, o quê? Gente, você tinha que ver a cara do homem, que ele é sumido do mapa. Então estava nus, muito claramente, se escondera de Deus. Não adianta, como é que a consciência vai se esconder de si mesma de Deus? Mas acontece um fato incrível. Por que você acha que está nu? Porque comeu o fruto da árvore da vida? Que respondeu, Adão? O que todos respondem: eu não fiz nada. Parece jogador de futebol que quebra a perna do adversário e levanta as mãos lá no campo. Não fiz nada. Ninguém fez nada, né? Pior, a mulher que você me deu, que se você culpado. Nunca meditaram nisso? Você culpado. Não assumir as culpas. Aí, a mulher, é você, por que a fruta? Não fui eu, não. Foi a serpente. A serpente foi. Então vai todo mundo para o beleléu. Já que vocês vão assumir as culpas. O que é a humanidade? A gente vive no mundão, não é? Quando que se encontra uma pessoa que fala, eu errei? Difícil. Começando pelos filhos, não? As crianças pequenas, não? Os netinhos. Não fui eu. Sempre a culpa é de outro.
E o erro está exatamente aí, não se reconhecer culpado, necessitados de graça. Mas essa é a história. Depois viria outra fonte de vida, que não é mais a árvore da vida, que é o símbolo dentro daquele paraíso que seria o paraíso terrestre, onde não haveria morte, não haveria dores, a natureza ofereceria tudo. Seria o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Isso seria o paraíso terrestre. Essa seria a humanidade. Quantas pessoas que ouçam que, não quero ter filhos, botar filho neste mundo? Tem razão, se for só este mundo. Mas não é somente este mundo. Acontece que, como disse antes, quem conduz a história não somos nós, é Deus. E Deus faz a história. Nos tempos dele, que são tempos eternos, onde começa a nossa fé bíblica, primeiro, através da Bíblia, a gente vê, e depois a nossa fé cristã. Virá outra árvore do paraíso. Então, primeiro, Deus que entra em contato com a humanidade. Já outras vezes nós meditamos sobre isto, quando Salomão, isso para ter também algo de histórico, real nas mãos, viu? Que senão parece que a nossa fé está avoada nos ares, não? O povo de Israel carregava a arca com as tábuas das leis, que deveria ser a consciência da humanidade. E quando Davi conquistou o seu reino, não construiu o templo, depois seu filho Salomão construiu o grande templo de Jerusalém. E o próprio Salomão falou: Deus, você é tão imenso, tão infinito, que nem os mares, nem os céus podem te conter. Como é que a gente pode te conter dentro deste templo? Com certeza você não está dentro do templo. A gente vai vir no templo para te procurar, mas não para te encontrar. Então, onde que vai encontrar a Deus? Porque se é uma realidade, gente, Deus é como uma pessoa. Eu tenho que me encontrar com Ele. Tenho que me unir com Ele. Ele tem que se unir comigo. Não é uma fantasia, não é uma imaginação. Não é Deus existe porque eu penso nele, então quando eu morrer Deus não existe mais. Mas puta de um cretino, você que fala que usa a razão. Mas onde que você estava 100 anos atrás? Você não era nada, você está criando os deuses. Eu penso que a humanidade toda então está criando os deuses. Os racionalistas sempre são o fim da picada, viu? Então, ele é um ser, nós somos um ser. Aí que acontece? Que Deus entra na história. Deus não podia caber dentro de um templo, mas onde poderia caber? Dentro de um ser humano. O templo de Deus somos nós. É dentro de nós que Deus pode caber. Nós somos infinitos. É simplesmente para refletir por que somos infinitos. Pela nossa alma. Se vocês prestarem atenção, os famosos bens invisíveis que a humanidade, aos quais a humanidade não dá valor. Tá? A inteligência também é um bem invisível. A gente não vê, não toca, não cheira, não sente emoções fortes, simplesmente ela existe. Se você estudar, se a gente tivesse sempre a idade de 15, 16, 17 anos, eu lembro quando era o auge da aprendizagem, assim, se pudéssemos viver milhares de anos, com aquela força dos 16, 17, 18 anos,
Nós aprenderíamos todas as línguas do mundo, todas as ciências do mundo, um monte de coisas. Caberia na inteligência, caberia. Toda a ciência do mundo caberia dentro da nossa inteligência. E mesmo assim ela não se esgotaria, ainda haveria espaço para outras ciências. Gente, isso é uma coisa que nós temos, que a gente não pode negar. Então, se a inteligência é tão imensa, tão infinita, onde cabe toda a ciência do universo inteiro, quanto mais será a nossa alma, onde pode caber Deus, que é o infinito. Por isso que Deus não pode caber dentro de um templo como este aqui, ou 10 vezes maior que este aqui, ou a Basílica de São Pedro. Muito pequeno. A alma do ser humano, que é infinita. Então, vocês crianças também têm que meditar bem o que é a vossa vida. O que vocês têm para vocês cultivarem mais, e nós adultos também. Aquilo que é mais infinito. E para fazer isto, Deus se uniu à humanidade, reconstituiu aquela unidade que foi rompida no paraíso terrestre, em Cristo. Segunda árvore da vida que foi plantada, a cruz. Aí nós compreendemos bem o que é a cruz. Não é simplesmente uma condenação, não. É porque é naquele momento que Cristo se uniu, como numa transfusão de sangue. Ele assumiu a nossa vida e nos deu a sua vida. E naquele instante. Isso pode se fazer experiência todo dia, todo instante. Quando a gente vive na cruz, é simplesmente oferecer a Deus, não ficar nem para se libertar, porque Cristo não se libertou da cruz. Oferecer em comunhão com Deus. E naquele instante, cada momento da nossa existência vai acontecer isto. Essa se chama fé cristã, da própria existência e da cruz. Não é choradeira porque Cristo está na cruz. Ele não quer compaixão, não. Ele quer união. E transfusão de sangue. Para quê? Aqui que está exatamente a nossa grandiosidade. Ele, Deus, na carta aos Efésios, São Paulo nos explica. Pode levar o folheto para casa. Aqui está a vida de cada um de nós. Nesta carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem. Ele, Deus, nos abençoou com toda a bênção de seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Como se realiza o estudo? Como se une a inteligência à ciência? Criançada, como é que vocês aprendem? Vamos ver que não é difícil. Mariana, como é que a gente aprende? Estudando, não é? É ou não é? Mas se você ficar distraída, se vocês ficarem distraídos, vocês conseguem aprender? Não. Tem que unir a inteligência à ciência que está no livro, não é? Então, assim, nós temos que unir a nossa alma a Cristo, para que Ele participe da nossa vida. Então Ele nos abençoou. A ciência vai entrar na nossa cabecinha. Nós vamos nos qualificar para um trabalho, isso e aquilo. Em Cristo nós vamos qualificar para a vida. O resto depois se torna secundário. Os meus sonhos. Vocês pais, vocês têm sonhos para os vossos filhos, não é? Tem? Quais são os sonhos? É meio triste. São todos sonhos simplesmente humanos. Não, são simplesmente humanos que depois vão acabar com a morte.
Esses são os sonhos para os filhos. Que vejo que o cristianismo é uma revolução na visão da vida humana. Porque em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então cada um de nós foi escolhido, pensado em Cristo, antes que este mundo visível fosse criado. Esta é a história da nossa vida. Eu não fui pensado quando fui gerado no ventre de minha mãe. Se acreditarmos nisso, se não acreditarmos, gente, pelo amor de Deus, vamos ler Freud, vamos ler qualquer psicólogo, pelo amor de Deus. Ou você crê ou você não crê. Aqui não tem como escapar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Que palavrão feio, santos e irrepreensíveis. Nos apresentaram os santos. Tudo gente esquisita que fazia sinais, não? Que fazia milagres. Então os santos porque faz milagres. E o maior milagre é o ser humano. Então, para que serve a vida humana? Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Vocês não entenderam nada disso, não é? Muito simples. O que é a glória de Deus? Ressuscitar os mortos? Não. Veja que na vida de Cristo tem uma lógica terrível. Ele ressuscitou os mortos. Aparecer transfigurado no Monte Tabor, onde o povo ficou embasbacado por aí, a gente fala, canta os louvores a Deus, os louvores, etc, etc. Parece que o mundo celestial, que a maior parte das vezes é o mundo da nossa fantasia, não? Que somos nós mesmos, aparece aí. Aí a fé se torna mais um show do que uma fé verdadeira. E aí foi lá, quando deu comida a todas as pessoas, a 4.000, 5.000 pessoas, não. Mas quando foi? Quando ele morreu na cruz. Foi lá que se realizou. Então, o que é ser filho de Deus? O que vocês desejam para os seus filhos? Primeira coisa, que ele cresça fisicamente bem, que tenha saúde. Nós temos a experiência do conviver e sabemos o que devia ser isto. Primeira coisa. Segundo, que chegue a alcançar a plenitude. E a plenitude no quê? No amor. O que exatamente falta no mundo? No mundo falta o amor. Mas o que é o amor? Deus. No mundo falta Deus. Deus que possa habitar dentro de nós. Então precisa esta transformação. Mas tem mais uma coisa. Qual vai ser a glória de Deus? Os mundos maravilhosos, etc. Não. A glória de Deus somos nós. Por incrível que pareça. Muda totalmente, gente, a visão. Eu não estou entre a condenação e a salvação, o paraíso ou o inferno. Eu não estou mais lá. Eu sou como uma criança gerada, recém-nascida, que vai crescendo. Então, lógico, a criança tem defeito. Lógico que tem defeito. Somos pequenininhos, depois crescemos. Já biologicamente crescemos, não é?
Depois estudamos, então é lógico que sejamos cheios de pecado. Está na cara dura. Você não vai pretender de uma criança de 2 anos que já possa ser atleta, que vai jogar futebol, que vai jogar a Copa do Mundo, não é? Espera ele crescer, não? Então, por que no Espírito não existe esta lógica? Eu não entendo. A glória de Deus é o ser vivo. E quem é o ser vivo? O ser vivo é aquele que deixa, aí que vem o mais difícil, morre a si mesmo. Quem quiser salvar sua própria vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvar. Esse porque é o caminho, o famoso caminho da pobreza de Francisco. Quando o Frei Maceu falou para Francisco: Francisco, você não é bonito, você não é nobre, não é nada. Era feinho, Francisco, 1,50 m mais ou menos, baixinho e tudo. Por que todo mundo corre atrás de você? E ele respondeu: Maceu era bonitão, falava bem, etc. Maceu, é porque Deus não encontrou nenhum outro ser mais vil, mais pobre do que eu, onde ele pudesse vir habitar. Maceu, o mundo não vem atrás de mim, o mundo vem atrás de Deus, que está em mim. Esta é a famosa pobreza de Francisco. E o mundo fica doido porque Francisco deixou tudo, deixou as riquezas. Deixar tudo materialmente, gente, não é nada, é deixar a si mesmo. Este é o grande problema nosso. É em Cristo que vai se realizar o projeto de Deus na nossa vida. Este é o sonho de Deus. Se quisermos usar Deus para realizar os nossos sonhos humanos, problema de cada um. Me desculpe. É problema de cada um, mas não é problema da fé cristã. A vida em Cristo tem outro sentido. Nós nos realizamos somente em Cristo. Esta foi a ordem feita por Deus. Esta é a grandiosidade de Maria, onde Deus lhe pediu licença, com delicadeza: Maria, eu quero habitar na terra, e você vai ser o meu templo, onde eu virei habitar. E o ventre de Maria foi o primeiro templo verdadeiro de Deus sobre a terra. E a cada um de nós, Deus pede a mesma coisa. Mas como vai fazer tudo isto tão maravilhoso, etc. Vitória, se preocupe. Mas eu não tenho força, não tenho capacidade, eu apronto, eu não presto. Vitória, não se preocupe. Eu vou fazer, fala Deus, não é você. Eu te peço só licença para eu fazer em você aquilo que eu quero. Então não temos desculpa. Não nos pede absolutamente nada. Absolutamente nada. Nos pede absoluto só sim. Agora esse sim de crer, um pouco difícil. Porque quando ele promete a Maria que o seu filho reinará sobre todas as terras, sobre o universo inteiro, e depois coloca aquele homem morto no seu colo, por muito menos a nossa fé vacila, viu? Por muito pouco. Meu Deus, me acude, por que me abandonaste, não é? Por muito menos. Mas a história é esta. E esta história é verdadeira. O resto é coisa de cada dia que passa, acaba e não tem história nenhuma.
Grande